trago a ti o meu louvor, em sacrifício a ti, meu Deus Altíssimo, por tudo que fazes por mim, as minhas mãos elevo a ti. Eis-me aqui, rendido estou, Altíssimo. Amém? Esse é a igreja. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Deus seja multiplicada em nossas vidas. Irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é escolha, presente de Deus. Então, irmãos, as escolhas que o Senhor nos proporciona, a liberdade de escolher, é um presente, é uma dádiva que Deus confiou para mim e para você. Para falar sobre esse assunto, nós vamos ler a passagem que está em Lucas, a passagem de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, versículo 39. Lucas, capítulo 23, nós vamos ler a partir do versículo 39. Lucas 23, 39 em diante. Diz assim a palavra de Deus, versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendiu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. 42. E disse a Jesus, um dos malfeitores: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a parte que nós vamos buscar e compreender sobre as nossas escolhas. Essa passagem, irmãos, ela tem dois pontos muito complicados, de muito debate, e não é o que nós vamos nos aprofundar. Nós vamos aqui nos aprofundar sobre esses dois homens que estavam naquele mesmo dia em que Jesus foi crucificado. Naquele dia estavam ali três cruzes. Uma cruz que não era para Jesus, e sim para Barrabás, e mais duas cruzes que eram justamente para aqueles dois homens que tiveram a mesma sentença, a sentença de morte. A crucificação, ela não foi apenas naquele dia. Essa condenação, esse ato de justiça que os romanos faziam para os piores malfeitores, para aqueles criminosos que tinham as piores condutas. Isso já existia antes de Cristo, esse tipo de condenação. E isso ainda continua existindo depois de Cristo. Então a crucificação, isso que os romanos faziam, não era uma coisa ali naquele dia. Mas naquele dia, naquele momento em que Jesus foi crucificado, existia mais duas condenações para ser feitas desses dois homens. Esses dois homens, eles tinham algo em comum. Eles foram julgados com a mesma condenação, a crucificação.
Esses homens foram condenados a ser crucificados no mesmo dia. E esses dois homens estavam perante o autor da vida. Naquele mesmo dia, esses dois homens tinham muitas coisas em comuns. Os dois eram bandidos, não eram pessoas boas. Existia outro tipo de condenação mais leve, mas a crucificação era uma condenação muito pesada. Mas esses dois homens tinham essas coisas em comuns. Mas acontece que naquele momento, esses dois homens tiveram decisões diferentes. Aqueles dois homens que tinham várias coisas em comuns, perante a Jesus, quando eles se encontraram com Jesus, naquele momento, cada um tomou o seu rumo, cada um tomou a sua própria escolha, cada um decidia o que fazer. Ele foi levado, ele fez a mesma coisa que a multidão já estava fazendo. É o que vai dizer para nós no versículo 35 do capítulo 23 aí, de Lucas. Lucas 23, 35. Olha o que estava acontecendo naquele momento. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo uns aos outros: salva-se a si mesmo, se és Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando a ele e apresentando-lhe vinagre. 27. E dizendo: se tu és o rei de Deus, salva-te a ti mesmo. E um desses malfeitores, do 39, um que estava lá, Jesus disse: um dos malfeitores, 39, que estavam perdoados, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Nós vemos esse tipo de desafio com Jesus em outra situação. Satanás, quando foi tentar Jesus no deserto, ele usou as mesmas palavras por duas vezes. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, prova, pega essas pedras, transforma em pães, para tu não passar fome. Outro momento, Satanás diz: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, porque estava ordenado aos teus anjos, tinham parado e nada vai acontecer. E mais uma vez, através da boca desse homem, o inimigo fala: se tu és Filho de Deus, o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva também a nós. Olha o pensamento daquele homem. Ele faz esse desafio com Jesus e ele está querendo se safar, ele está querendo ser poupado daquele julgamento que era necessário para ele, porque o outro disse: nós estamos aqui porque nós merecemos, nós temos uma dívida com a sociedade, nós somos julgados de forma séria. Essa notificação para nós não é uma injustiça, é algo justo, nós temos que pagar por isso. Mas esse não, esse tinha a preocupação de se livrar e não pagar nada daquilo do que ele devia, pois ele disse: salva-te a ti mesmo e salva a nós. Se Jesus fosse tentar desafiar aquele criminoso, Jesus seria como ele, ia dar uma liberdade desmerecida, ia soltar aquele homem que queria ser solto para não pagar aquilo que ele devia. E muitas das vezes, irmãos, nós somos usados pelo inimigo, nós temos escolhas erradas, nós tomamos decisões erradas e não queremos sofrer a renda justiça. Até oramos para Deus nos libertar daquela situação. Não queremos, às vezes, pagar pelas consequências daquilo que nós fizemos. E a Bíblia diz: aquele que semeia na carne, colherá a carne, colherá a corrupção. Aquele que semeia no Espírito, colherá em vida e coisas boas. E sabe de uma coisa? A colheita é muito maior do que o plantio. Como assim? Se você plantar um caroço de feijão, quantos caroços vai nascer daquele caroço? E às vezes, irmão, nós praticamos coisas pequenas, segundo a carne, minúsculas, grãos
grãos de mostarda estamos plantando segundo a carne. E quando aquilo germina, e quando aquilo vai ter que vir a colheita, você não vai colher só por aquele pecadinho insignificante, pouco. Porque quando vier o dia da colheita, da corrupção, aquilo vai ser multiplicado. Aquilo vai ser algo que eu vejo o pai se resolveu, ele plantou muito, e ele ficou muito preocupado, ele trabalhou muito para poder fazer a colheita. Por isso, pai. Então ele plantou de tal forma que ele teve que trabalhar muito, porque aquilo que ele plantou tem uma multiplicação muito grande. E às vezes, irmão, nós estamos assim, plantando na carne coisas insignificantes e bobas, e pensando que aquilo ali, Deus entende, eu vou me libertar. Não. No dia que vier a colheita daquilo que eu e você estamos plantando na carne, vai ser a corrupção. E vai ter muitos grãos, vai ter muita coisa para nós podermos dar de conta, para nós podermos resolver. Um desses aqui, desses malfeitores, ele faz isso. Salva já a ti mesmo e salva nós. Mas para ele, naquele momento, não era uma salvação ele ser liberto daquela cruz e não passar pelo sofrimento. Mas essa era a vontade dele. Então nós estamos vendo a escolha que esse homem teve. Uma escolha ainda na carne. Uma escolha de não pagar aquilo que ele devia. Uma escolha de zombar de Jesus. Uma escolha de ir de acordo com a multidão. E fazer tudo aquilo que os soldados, tudo aquilo que toda a multidão estavam fazendo. Essa foi uma escolha que aquele homem decidiu quando se encontrou com Jesus. E não é de se esperar, irmãos. Às vezes, vai se pregando no Evangelho. Mas a pessoa está ralando. Não tem nada, está sofrendo, está perdido, está angustiado. Mas quando nós apresentamos o Evangelho, quando nós apresentamos Cristo, ainda assim, muitas pessoas não querem, não aceitam Jesus como Filho de Deus e como Senhor da sua vida. Foi isso que aconteceu com esse homem. Ele estando perante a Jesus, o autor da vida, aquele que estava lá, a oportunidade que ele tinha, ele desperdiçou e preferiu fazer o que a multidão fazia, e preferiu procurar se safar daquilo que ele devia. Mas nós temos em contrapartida, de uma forma diferente, aquele que também era um bandido, aquele também que estava condenado à morte. Nós temos nesse mesmo dia, nesse mesmo momento, nessa mesma situação, outra pessoa que toma uma escolha totalmente diferente do que aquele outro. É esse outro salteador, no versículo 41. No 40, ele vai dizer: respondendo, porém, o outro, repreendiam. Então, olha o que aconteceu: o outro malfeitor repreende aquele que zombava de Jesus e estava querendo salvar ele, repreende. Ele se mete no meio da conversa e repreende aquele bandido, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando nessa mesma condenação. O que ele está querendo dizer? Rapaz, tu está sendo condenado, nós vamos morrer, tu está vendo a justiça, tu está vendo tudo isso, tu está sofrendo, e mesmo aí tu não tem medo, tu não teme a Deus, tu não se preocupa com a tua vida, tu não respeita esse que está aí. Pois ele vai dizer agora no 41: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. A outra escolha. Os dois eram bandidos. Os dois estavam na mesma situação. Mas cada um tomou a sua escolha. Esse segundo tomou a escolha que Jesus deixou para toda a humanidade. Reconhecer os seus pecados. Pois esse diz: estamos aqui porque nós merecemos. Aqui é um resultado dos nossos crimes. Essa condenação nossa aqui é justa. É merecido nós passar por isso. Nós não podemos
pular essa dívida. Estamos aqui porque merecemos. Mas esse aí não fez mal nenhum. Esse aí não tem nenhum crime. Não tem nada que apontar para ele. Aquele homem, ele já tinha feito muitos crimes. Não era crime pequeno, mas uma vez ele foi condenado com uma condenação muito pesada, de cruz. Ele não era um bandido ladrão de galinha, ele não era um bandido assim comum. Era um salteador. Os evangélicos falam salteador. E um malfeitor. Mas naquele momento, quando ele se encontra com Jesus, ele toma a decisão da sua vida eterna. Eu e você, irmãos, podemos ter errado em muitas coisas das nossas vidas. Nós podemos ter errado no nosso trabalho, nós podemos ter errado no nosso casamento, nós podemos ter errado nas nossas amizades, nós podemos ter feito muitos pecados, mas ainda nós temos o direito da escolha sobre aquilo que é eterno. Nós já erramos muito, mas o Senhor dá para mim e você hoje a escolha da eternidade. Aquele homem tinha errado muito, mas naquele dia ele escolheu aquilo que era eterno. Ele reconheceu Jesus, que não tinha nenhum mal, nada para ser condenado. E diferente de todos, até dos discípulos. Imagina só. O Messias esperava, aquele que os discípulos seguiram, aqueles que Jesus ensinou, chegaram a desconfiar sobre o reino de Jesus, desacreditaram, e aquela crucificação parecia ser o fim, aquela crucificação parecia ser a derrota. Como é que esse rei vai morrer? Cadê agora? Por que ele não tem que viver? Por que ele não tem que provar que o seu reino é maior do que tudo isso? E sabe o que é que aquele malfeitor ele afirma, diferente na mão de toda a multidão, e até nos discípulos nós vamos ver? Olha o que é que esse homem se lembra no 42. E disse a Jesus, olha como esse homem chama Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Para muitos, naquele momento, o reino de Cristo, o reino de Deus, estava perdido, derrotado. Aquele homem não tinha condição de ser mais o Senhor, o rei, o Messias, aos olhos de muitos. Estava acabado. Não tinha mais rei daquele lado, não tinha mais a libertação do povo. Mas esse homem, ele reconheceu que Jesus era o Senhor. E ele confiou no reino de Cristo. Muitos desacreditaram no rei. Olha, até depois da morte, porque Jesus predisse a sua morte e disse que ressuscitará no terceiro dia. Mas olha no capítulo 24 de Lucas ainda, está bem pertinho, 24, versículo 21. Olha só, Lucas 24, 21. Olha o que aquilo eles disseram depois de tudo aquilo que acontecido. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Falando de Jesus, ele dizia assim: ó, ele morreu. Nós até esperávamos que ele fosse o que remisse Israel, o libertador, o Messias. Nós até estávamos acreditando nele. Mas olha o que é que ele diz: mas agora com tudo, mas agora com tudo isso, já hoje, no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Desacreditar, desconfiar sobre o reino de Jesus. Mas aquele homem, naquela situação, tendo algo comum com o outro, muitas coisas, mas naquela hora ele foi diferente. Ele tomou uma decisão diferente daquele malfeitor e da multidão. Ele tem Jesus naquele momento como Senhor, e ele não desacredita que Jesus tinha o seu reino. E ele pede: quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Sempre foi assim, irmãos. Vamos imaginar, desde o começo, Abel e Caim, criados com os mesmos pais, dois irmãos, a mesma criação, o mesmo Deus operando,
e conduzindo eles. Dois irmãos, a mesma criação. Quando foram ofertar, um escolheu dar alguma coisa no tempo, o outro escolheu dar o melhor. Dois irmãos, a mesma criação, teve várias coisas em comum. Davi e Saul, dois reis de Israel, ungidos, os dois ungidos, escolhidos por Deus. Saul escolhe o poder, Davi escolhe Deus. E sempre foi assim. Nós vemos Jesus sempre dando para nós a escolha. Ele diz: olha, existe duas formas, existem dois caminhos, a larga e a estreita. Nós vemos muitas situações de Jesus explicando: ó, existem dois senhores, o Deus verdadeiro e Mamon. Não dá para servir os dois. Você vai escolher quem você vai servir, mas não tem condições de servir a dois senhores. Jesus sempre alertando, e a humanidade sempre com direito de escolha sobre a eternidade. Nós não tivemos condições de escolher o nosso sexo, a nossa cor, a nossa altura, estatura, muitas coisas nós viemos aqui, coisas terrenas, nós nos submetemos. Mas as coisas eternas, o Senhor deu para mim e para você a escolha. Nós temos nas mãos o presente de Deus, escolher se nós vamos mudar a multidão, desafiar Jesus e querer se safar daquilo que nós temos que resolver. Ou nós vamos reconhecer Jesus como Senhor e nunca duvidar do seu reino. Naquele dia da crucificação de Jesus, poderia ter só uma cruz, poderia ter 5, poderia ter 10, mas naquele dia tinha 3 cruzes, tinha 3 pessoas. No meio estava o autor da cruz, o Senhor, o seu rei. Da direita tinha um malfeitor, da esquerda tinha outro. Mas naquele dia, aqueles dois tomaram decisões diferentes. Um duvidou, o outro acreditou em Jesus. E o ponto é esse, irmãos. Não é deixar para a última hora nós resolvermos a nossa vida eterna. Quando nós nos encontramos com Jesus, quando nós ouvimos de Jesus e aprendemos sobre ele, esse é o único momento decisivo. Não tem como esperar outro momento, não tem como esperar o último suspiro. E muitas pessoas pegam essa passagem e distorcem para esse ponto. Mas aqui eu vejo a necessidade urgente de que quando nós estivermos diante de Jesus, não dá para deixar para a última hora. Muitas pessoas distorcem essa passagem e dizem: não, pode ser que no último dia eu confesse e me arrependa. Não, aqui não está falando isso. O que a Bíblia nos mostra é que nós temos o presente, nós temos a escolha daquilo que é eterno. E a nossa decisão não tem outro dia, não tem outro momento. Aquele dia foi o dia de decisão. Hoje, para mim e para você, é um dia de decisão. Para que nós venhamos escolher sobre a eternidade. E o Senhor nos confiou escolher para onde você vai ser levado para a eternidade. Ou para entrar no reino de Cristo sem duvidar, ou para ser entregue para aquilo que nós estamos segurando. Que possamos, irmãos, não duvidar do reino de Cristo, que possamos aproveitar esse presente maravilhoso que o Senhor nos confiou. A escolha da vida eterna. Eu e você, irmãos, temos essa escolha. Amém? Amém. Que Deus seja louvado e engrandecido a nossa vida. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. O irmão Paulo está querendo tentar o colégio da escolha. Mas vamos orar ao Senhor. Ei, que
seu filho amado, para me salvar e perdoar, na cruz morrer, por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Santo Deus e amado Pai, me diz obrigado, Senhor Deus, pelo Senhor ter preparado para nós, Senhor, moradas eternas e celestiais. O Senhor tem o teu reino, Senhor Deus, onde tu governa com justiça, com amor, com verdade. E o Senhor nos dá, Senhor Deus, a reconciliação. Nós que éramos inimigos, Senhor Deus, filhos da ira, conforme a natureza pecaminosa que vivíamos. E o Senhor nos resgatou, nos trouxe a redenção. O Senhor nos dá o privilégio de entrarmos, Senhor Deus, no teu reino. E que possamos, Senhor Deus, tomar a escolha decisiva e única de nossas vidas, Senhor Deus. Que possamos escolher a vida eterna contigo, Senhor Deus. Em majestade, Senhor Deus, te glorificando e te exaltando, pois nós somos eternos, Senhor Deus, mas que venhamos fugir da ira futura que espera para todo aquele, Senhor Deus, que opera com justiça e com a mentira, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor, a tomarmos a decisão hoje em nossas vidas e quando formos escolher qualquer coisa, da menor a maior, Senhor Deus, que possamos buscar e termos fome e sede de justiça para fazermos sempre conforme a tua vontade. Sempre conosco quando nós precisamos de ti. É o que nós te pedimos, Senhor Deus, e te agradecemos. Em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Irmãos, como se está orando por sábado, vai ter aqui o das crianças, né? Peço orações a todos os irmãos. Quarta-feira estamos aqui por novo. Amém? Sabe o que vai falar só? Boa noite, irmão. Eu estou no meio de caminho.
Irmão, é o seguinte, nós cristãos, nós temos que orar por todos nós, e principalmente para aqueles que pedem oração para nós. Então, eu estou com uma tia minha, não porque ela seja minha tia, mas porque ela me pediu a mim e a igreja de Cristo para orar por ela. Ela perdeu 2 irmãos na pandemia, se encontra doente, entrou em depressão e essa semana agora ela vai fazer uma operação no coração. Como ela é uma senhora de idade, ela está apavorada e ela pediu que nós orássemos por ela. E assim eu estou pedindo um irmão, cada um dos nossos irmãos, que nós venhamos orar por ela. O nome dela é Tite. Que os irmãos orem por ela, né, irmão? Que ela vem pedir a nós, porque o nosso dever é orar por cada um de nossos irmãos e principalmente daquelas pessoas que nos pedem oração. Porque quando alguém pede por Deus, é porque ele tem fé em Deus, mesmo que ela não seja cristã, né? Só isso. Amém.